Sejam bem-vindos ao Dizer, o vosso podcast semanal de leitura de ensaios, textos, conversas e sempre muita poesia. A convidada de hoje é a Mia Tomé. Atriz, professora, atriz de voz, estudou em 2017 no Lee Strasberg Theatre and Film Institute em Nova York como bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian e tem já 2 discos de spoken word editados. O primeiro sobre a poeta portuguesa Natália Correia, chamado Projeto Natália, e o segundo editado em janeiro de 2025, a partir da poesia de Emily Dickinson, traduzido pela nossa poeta Ana Luísa Amaral, chamado Há um Herbário no Deserto. Falámos sobre teatro, cinema e, como não podia faltar, poesia. Espero que gostem. Já basta. Já estás farta de te ouvir. Já basta. Mas estava-te a dizer que fiz várias formações com o José Jorge Duarte. E sei, porque é formador, é professor também, que pronto, sendo um mercado muito pequeno, ou tu és excepcionalmente bom para tirar muitas vezes lugares a atores de voz que de facto são incríveis, ou então não dá bem. E pronto, e não tem dado bem. E então eu percebo que se calhar tenho que trabalhar um bocado mais na cena. Ok. Sabes? Mas é uma vontade, exato, amava claro. Mesmo. Jogos é divertido. Eu divirto muito mais com os jogos, claro. Ficas todo quitado, né? E os socos, e adoro. E tens de fazer tipo os sons e as onomatopeias e tudo. Basicamente tu tens as linhas e tu vais dobrando as linhas, é linha a linha. Estás com o diretor de dobragens e ele mostra-te a linha original e tu repetes na tua língua. Mesmo que seja um ha, tu vais fazer o teu ha. Ou seja, mesmo que o ha eventualmente seja idêntico ao ha japonês, tu dobras sempre whatever. O teu ha, sim. Ok. Dobras sempre. Sempre. E tudo o que aparece, até respirações, tipo dobras tudo é dobrado. E tens liberdade de... Ou seja, não és tu que escreve, que traduz a obra, não é? Não. Mas quando tens a obra, tu tens a liberdade de... Eu acho que... Nada, é aquilo. Nada. É aquilo, porque são... É aquilo. Está no computador à tua frente e aquela linha já foi pensada para caber, porque depois são línguas muito diferentes. Imagina o espanhol, o japonês, enfim. E tu lembras qual foi o teu primeiro trabalho comercial de voz? Sim, foi para a Perfumes e Companhia. Foi uma locução para a Perfumes e Companhia. Assim, de voz. De voz. O primeiro trabalho de voz comercial foi para aí há 10 anos, mais ou menos. Se calhar ainda não fez, mais ou menos. E tu na altura começaste a trabalhar com voz por necessidade? Ou era uma coisa que tu também gostavas? Amava. E pensaste ativamente, eu quero mesmo? Sempre quis. Okay. Desde pequenina, quando queria ser atriz, eu já não sou do tempo das radionovelas nem do teatro da rádio, mas sempre amei, imaginei que queria fazer um dia teatro radiofónico, sim. Portanto, ou seja, as locuções é um bocadinho, nos dias de hoje vou tendo ali um bocadinho esse lado de trabalhar com a voz e de dar emoções, de enviar emoções de alguma forma através da voz, sim. E foi por isso também que decidiste ingressar um bocado pela rádio e podcast também. Sei que também tens vários. Sim, é a voz. O universo de trabalhar com a voz sempre foi um desejo muito grande. Claro que depois é a minha profissão, é com isso que eu faço dinheiro, não é? Porque isso é importante, não é? Vivemos num mundo onde precisamos de trabalhar para fazer dinheiro, portanto sim, é a minha profissão nesse sentido. Mas faço porque amo, acima de tudo. Adoro trabalhar com a voz, seja nas dobragens, se tiver que ir à rádio fazer alguma coisa, no teatro, claro, o teatro sempre, não é? O teatro em primeiro lugar? Pergunta tensa? Pergunta tensa. Pergunta muito tensa. Tempo para serviço público. Voltamos à estrada já no mês de abril. A primeira é em Foz de Coa, no dia 4. Vamos fazer parte da Semana da Leitura, com a leitura de uns pequenos poemas lá para cima. Depois, no dia 12 de abril, vou voltar a participar
no evento da Horizontal 360 na residência universitária de Benfica. Vou ser host de um microfone aberto de poesia, portanto todas as pessoas que queiram vir dizer poesia neste dia podem vir, 12 de Abril às 15 horas. No dia 23 de Abril vou fazer parte da Feira do Livro de Castro Verde com o espetáculo Dialetos Poéticos. Ainda não tenho as horas certas, mas até dia 23 vai estar tudo disponível no meu site em poetadacidade.com. E no dia 29 de Abril vou ao Barreiro conversar com algumas escolas. Tenho mais datas em maio e junho. E, portanto, se quiserem saber e ter todas as informações, encontram a agenda completa em poetadacidade.com. Já sabem, a agenda completa para todos os eventos e espetáculos em poetadacidade.com. E agora, de volta ao episódio. Tenho que gerir, não vou ser hipócrita e dizer o teatro é a minha vida. Está para sempre entranhado, estará para sempre, desde miúda que faço teatro, que estudei teatro muitos anos. Tu andaste aonde? Eu fiz o liceu no ensino artístico ao profissional, em Coimbra, na Escola de Teatro de São Teutónio. Depois fiz o Conservatório, a Escola Superior de Teatro e Cinema, e depois fiz a Lee Strasberg em Nova Iorque. Portanto, foi muito muitos teatro. Anos a estudar. Sim. Estou-me a rir, pensei, para quê? Não, houve um momento em Nova Iorque que eu já estava assim um bocadinho cansada, porque há coisas que se repetem, não é? Seja em qualquer dos cursos, coisas que se repetiam, e eu pensava outra vez, mas que bom que passei por aquilo, com pessoas diferentes, com pessoas de outros lugares. Isso é que faz a experiência, não é? As pessoas. Mas tu sentes que ir estudando para fora, e nesse teu caso específico, vale mais pelas pessoas que conheces e pelos conectos que consegues, ou pela qualidade daquilo que vais aprendendo? É um bocadinho de tudo, porque há coisas que aprendes lá que não é que não aprendas aqui, vais aprender aqui, mas com outra perspectiva. E isso é bom. Perspectiva de profissionalização? Talvez, sim. Ou, por exemplo, a Escola Superior de Teatro e Cinema, eu gostei muito de fazer o conservatório. Eu gostei mesmo muito. Tenho colegas que têm outra opinião e que, não... Eu gostei, adorei. Tive professores incríveis. Porém, é muito focado no teatro e é muito focado na representação para o palco ou para performance, e pouco focado para a representação em cinema. E era uma coisa que eu queria muito. E então, em Nova Iorque, tive um pouco... Mais direcionado para... Sim, mais direcionado, mais focado. Tinhas mesmo uma aula que era Acting for Film. Acho que era assim o nome. Portanto, é bom ter esse combo. Ok, tive o conservatório, mas também fui ali experimentar. Portanto, vão sempre. E qual é que tu sentes, isto vindo de uma pessoa que não tem nada a ver com a representação, que eu amava gostar de fazer, mas lido muito mal com o ridículo. E sou muito tímido e não consigo expor a esse ponto. Okay. Mesmo que eventualmente uma pessoa pense que é outra personagem. Eu lido mal com o ridículo, por isso é que também nunca decidi ingressar pela representação. Mas qual é que tu achas que é a diferença entre a representação para teatro e a representação para cinema? Hoje em dia já há tantas possibilidades, não é? E o teatro pode ser tanta coisa e o cinema pode ser tanta coisa, mas assim, de uma forma muito geral, o teatro tem outras características, não é? Estás numa sala, à partida não estás tão amplificado. Quer dizer, hoje em dia os teatros são amplificados, já tem amplificação. Certo. E há outros jogos que se fazem que o encenador faz com o som, de forma bem propositada, mas tem a ver com isso, não é? O teatro são salas com muitas pessoas, ou não, mas se calhar tens que fazer as coisas de uma forma um bocadinho maior. Eu lembro-me quando estava no conservatório, tinha muitos amigos do curso de cinema, da Escola Superior de Teatro e Cinema, e é curioso porque estes cursos não se cruzavam. Okay. Conviviam na mesma faculdade, mas não tinham aulas juntos, que para mim é uma parvoíce. Mas pronto, tinha muitos amigos da Escola de Cinema
E quando eles iam buscar atores ao curso de teatro, eles queixavam-se que aí eles são, na altura miúdos, 18 anos, e eles falam bem alto. Eles falam bem alto. Têm muitos tiques. Eu percebo que estás em cena, não é? A perspectiva é diferente. Entras no palco, né? Tens que ganhar espaço, tens que existir, tens que chegar ao público. Eu lembro-me quando estudava, tinha uma professora que dizia: a velhinha que está lá atrás na última fila tem que te ouvir, tem que te ver. Eu acho que ficamos influenciados por isso. Mas é como te digo, hoje em dia o teatro, o cinema, as artes performativas, está tudo tão ligado e tudo é possível. Estamos numa fase de explorar, de desconstruir, portanto é o que tu quiseres, na verdade. E tu sentes que essa desenvoltura que o teatro dá depois traz porque de facto há aqueles tiques que nós ouvimos as pessoas dizerem nas novelas, que é as novelas portuguesas, vê-se mesmo que são feitas por pessoas de teatro, porque são muito corpóreas, sabes? Ou não? Por acaso, acho que nunca tinha ouvido essa, mas se calhar pode acontecer um ator de teatro vir mais com a sua presença e se calhar destoar de um ator que só fez novela, não é? Durante muitos anos e que ficou mais contido e que faz aquilo muito bem porque está no estúdio e sabe que está no estúdio e que está micado e que tem uma percha e se calhar de repente vai lá um ator de teatro que está menos habituado a fazer novela, se calhar pode-se notar esse contraste. Mas tu sentes, enquanto atriz? A minha experiência em televisão é quase inexistente. Fiz muito poucas participações em novelas. Sempre tive um estereótipo curioso. Ou, quando ia aos castings, sofri muito na altura, quando era mais nova, ou que estava acima do peso, ou que eu já falei disto muitas vezes, não é? Sim, eu ouvi a tua entrevista com a Diana Duarte. Sim. Tu falaste sim. disso. Ou seja, eu falo disso muito em paz. Abertamente, sim. Mas sim, porque... Não é que faça sentido, mas... É o que é, não é? Porque se estás a representar pessoas, papéis, tem que existir... Há pessoas de todas as formas, feitios, alturas, tamanhos, personalidades, cores. É a vida, não é? Sim, Existimos todos aqui no mundo. Mas pronto, eu apanhei essa fase muito... Eu sou da geração morangos com açúcar. Sim. E tu também, somos geração morangos com açúcar. E eu lembro-me que havia muito essa pressão dos castings. Por acaso nunca fiz nenhum casting para morangos com açúcar. Não? Não, nunca fiz. Na altura ainda não vivia em Lisboa e sempre tive muito a ideia de que me queria formar antes de trabalhar. Então fui estudar teatro, pronto, e depois acabei por nunca aparecer essa oportunidade também. Sim, fiz castings para novelas, mas na altura não aconteceu. Ou eu dizia-me outra coisa, parecia muito mais velha. Com 20 anos parecia que, mas não parece, tens 20. Eu lembro-me perfeitamente, uma vez fui à ASP fazer um casting para o papel de uma miúda de 18, 17, eu tinha 20, que é perfeitamente possível. E eles, pareces muito crescido, mas eu consigo fazer mais jovem, tem que me... Porque é ingrato o processo de casting, não é? Tu chegas ali e tens uma proposta, mas a pessoa que está a ver tem que pensar que aquilo é só uma proposta. Exato. Aquilo vai ser trabalhado ainda. Aquilo pode ser trabalhado, não é? E se a pessoa estiver interessada noutra coisa, ok, vamos trabalhar então essa coisa. Então o processo de casting acho que é muito ingrato, na maior parte das vezes para a maioria dos atores. Acho que sim. Portanto, sim, a minha experiência em televisão é muito pouca. No cinema não, aconteceu várias vezes e espero que aconteça mais. E na televisão também. Depois ficou sempre essa coisa meio pendente. Eu tive um jornalista uma vez que me perguntou, depois de uma projeção de um filme, sentou-se e disse: já filmaste com o Eugene Green, já... E se conseguiste sempre não fazer novela, como se fosse um elogio, um marco, não é? Um marco. Eu pensei, mas eu gostava de... Sim, não aconteceu porque não, eu nunca disse, eu não vou fazer isso, que horror. De todo. Há bons produtos em Portugal, há boas atrizes que fazem novela, quer dizer, está tudo bem, não é? Sim. Essa coisa das caixinhas enerva-me.
Não, eu percebo, Se mas... calhar também sentes isso de alguma forma, Epá, na forma da escrita, não é? Sinto, mas lá está, sinto que vem de uma massa intelectual e aliás, nós tivemos essa experiência agora há pouco tempo com esta questão da Sá Fernandes, da Madalena, que percebes? É essa massa que representa, que o João Pedro Jorge representa, que é bafienta e que está ali e não está a fazer nada, mas que meio que diz como é que as coisas se processam e o que é e o que é que não é, e o que é bom e o que é que não é bom. E eu nunca me inseri ou me quis inserir bem nesse meio. Pronto. E bem, acho eu. Eu queria te perguntar uma coisa. Depois, se quiseres, podemos falar sobre essa questão do João Pedro Jorge. Tu viste a Adolescence, a série da Netflix? Não. Ainda não viste? Não. A Adolescência. Vi, desculpa, terminei ontem. Não, desculpa, não tinha percebido. Sim, vi. O que é que achaste? Olha, não me... Não de tema. Quer dizer, podes falar de tema se quiseres. Mas não é que eu me queria focar. É muito bem feita, os atores são espetaculares. Mas depois não me vi assim grandes testamentos / testemunhos de pessoas que estavam muito... Uau, isto tocou-me de uma forma... Olha, não é nada que o Foucault não tenha escrito no Vigiar e Punir de que isto ia acontecer, ou está a acontecer, ou aconteceu, não é? A educação, a prisão, a escola, são sítios que precisam... Ou melhor, até a prisão evolui e a escola não evoluiu. Certo. Portanto, não é surpresa nenhuma. E, dramaticamente falando... há outras coisas que o cinema já nos deu que... Ou seja, é um produto muito bom, é uma série da Netflix muito boa, mas não é o tipo de coisa que me vai arrebatar. Mas que bom que é feita, porque realmente, quer dizer, todas as gerações têm problemas e aquilo é focado numa geração que cresceu com os iPhones e que nasce com os iPhones, na verdade. Crescemos nós, não é? Eles nascem com eles nas mãos. Nós fomos a última geração pelo menos até meio da adolescência, conseguirmos viver sem isto, né? Sem telemóveis. Sim, eu tive muito cedo. Eu também. Tu também tiveste. Eu a última. Iniciei a minha conta de Instagram com 12 anos. Não, em 2012, tinha 14. Foi como eu, mais ou menos, certo. Mas, ou seja, até aos 14 anos podemos experienciar outro tipo de vida e outro tipo de experiências uns com os outros. Porque o Wi-Fi era diferente. O Wi-Fi era uma coisa diferente, eu também. E dava para escrever umas coisas. E o MSN. Sim. O estado do MSN. E as musiquinhas. Certo, é diferente. Mas sim, somos a última geração. E quando criámos o Instagram, no nosso início, aquilo era uma coisa muito gira, não tinha nada a ver. Eu adorava. Nem passávamos nós as horas que passamos, se calhar, hoje. Eu não, falo para mim, não falo. Não quero falar por ti. Mas podes falar, quem me dera não passar tanto tempo. Mas nós olhávamos para isto e eu falei com isto, já não lembro com quem, acho que foi com a Sara, que é a minha agente ontem. E eu não sei se tu experiencias isto, mas eu experiencio, que é, de repente, deixamos de falar através de chamadas e de SMS. É tudo mensagens de Instagram. Certo. Pronto, se calhar o WhatsApp também, mas... Sim, mas até teres o número de alguém parece exatamente, que... E de repente isso faz com que voltes repetidamente à aplicação. E quando pensas que só vais responder a uma pessoa, de repente estás a andar por ti e já estás há meia hora a ver vídeos. É do género, mas eu só vinha responder. Certo, e quando te esqueces, isto é uma coisa assustador. terrível. O que é que eu vinha aqui fazer? Eu vinha responder a alguém e de repente já estás a ver um gato. No meu caso aparecem imensos gatos e o Alex Turner. Bom, que é igual, que é a mesma coisa no fundo. É um gato também. Father John Misty, enfim. Mas sim, de repente lá estou a ver vídeos de concertos de gatos, do Father John Misty e de vídeos de gatos. Portanto, é uma pena, mas voltando ao assunto da série, não foi a coisa que mais me arrebatou no mundo, mas consigo perceber que é um produto muito bem feito. Os atores são... Aquela criança é... excepcional. Principalmente sabendo que ela não tem qualquer background
de acting. Pois é, uma criança, não é? Não se espera que tenha feito método e imagina com 12 anos. Há miúdos que já, sim, verdade, já andam em escolas e drama schools. É verdade. Mas às vezes isso é bom, essa coisa natural e espontânea. O desprendimento da coisa, não é? Eu acho que sim. No caso dele é inacreditável. Mas na questão técnica? É muito fascinante. Os planos de sequência são coisas muito fascinantes, claro que são. Mas, olha, há um filme que eu gosto muito, o Boogie Nights, do Paul Thomas Anderson, que começa com um plano de sequência assim gigante. Eu sou muito viciada, gosto muito de planos de sequência, mas depois também não percebo porque é que queres usar isto, porque estás a filme. Pronto. A utilidade do... Qual é a utilidade? Exato. O que é que traz? O que é que traz? É porque tu queres queres manter a cena, queres deixar correr a cena de início ao fim, como se fosse, olha, uma peça de teatro, porque é muito... Que é muito isso, não é? É muito teatral, então o terceiro episódio, não querendo spoiler, mas é... Ainda estou no segundo. Sabe? Ai, desculpa. Não faz mal, estás à vontade. Mas pronto, mas o terceiro eu diria que é o mais teatral. Nesse sentido de cenário, mas pronto, claro, já foi feito, já não se pode voltar a fazer, claro que pode, e é em bom, e está em bom, claro que quem sou eu para julgar aquilo, mas pronto, não me arrebata porque já vi. Ok. E é isso. E por acaso ontem, quando terminei de ver, eu não amei o final do episódio. Não. A banda sonora enerva-me quando vêm carregar na farinheira. Eu adoro esta expressão, com musiquinha. Pronto, é que o acting já é tão bom que não precisava, não precisas pôr aquilo por cima. Os atores aquilo já respira por si. Mas pronto, já percebi que é a grande série do momento e entendo porque o tópico é tenebroso, não é? Sim. Mas sempre existiu. Não sei se tiveste na tua escola casos. Eu fiquei traumatizada uma vez. Violação, de morte, de homicídio. Eu lembro-me de ser muito pequenina, tipo 12 anos, e de ver uma reportagem no telejornal na SIC. Isto ficou-me parecendo na cabeça. De alguém, de um aluno que matou um colega. E a reportagem iam entrevistar o pai da pessoa que tinha morrido. E aquilo chocou-me na altura. Porque aquele pai estava a dizer que a pessoa que matou o filho lhe foi pedir desculpas. Portanto, isto traumatizou-me na altura. Então é uma coisa que infelizmente acontece, não é? Perpetua-se. Sim, a adolescência é uma coisa dolorosa. Por acaso fez-me pensar muito sobre a coisa de ser mãe. Eu não sou mãe ainda. Imagino que talvez queira ser um dia. E lembro-me que há uns anos o que me assustava era o bebê, a figura do bebê. O bebê, amamentar, a fragilidade do bebê. Mas quando vês esse tipo de séries ou pensas nesses episódios da adolescência, lembrei-me dessa reportagem da SIC, que não tem piada nenhuma, mas ficou-me. Tu pensas, não, o que me assusta não é o bebê, o que me assusta é a ligação, é o que vem. O crescimento. É o crescimento, porque tu, para o bem e para o mal, estás ligado com aquela pessoa para sempre. E tu não sabes o que é que vai acontecer com aquela pessoa. Eu vejo com a minha mãe, se eu fico doente, a minha mãe, eu escondo-lhe imensas coisas nesse sentido. Para não a preocupar. Sim, estou constipada, nem vou dizer à minha mãe, porque ela, de repente, eu penso que sofrimento é ser mãe. Deve ser uma coisa maravilhosa, mas eu reconheço esse sofrimento às vezes do gostar tanto, do querer cuidar, que depois sofres. Então, o que me assusta nesse lado de ser mãe, começou a ser a adolescência e a vida adulta e não o bebê. Sim, porque o bebê, enquanto está contigo, não é? Tu tens esse poder de proteção e sentes que está dependente de ti. Claro. Ele quando começa a crescer e sai das tuas asas, não é? Tiras. Então, pronto, é assustador, certo. Mas é isso, tu controlas o teu bebê, não é? E depois não. E essa série, imagino para os pais, se calhar também não me bateu tanto, porque também ainda não sou mãe. Mas imagino para um pai de adolescente que veja aquela série,
não é? E de repente, imagina, vai para a cama e vai dormir mal. Sim. Que é o meu filho, o que é que acontece nas escolas? Eu lembro-me que pensava muitas vezes, a minha mãe não sonha o que é que se passa dentro da minha escola. E não sabem, não. Não sabem? Sentias isso? Sim. E até hoje, nós pensamos que ainda estamos muito... Eu tenho andado a falar com muitas escolas agora, outra vez, e eu, para todos os efeitos, vejo-me como um miúdo. Não sinto que haja tanta diferença assim quando estou em frente de 11º ou 12º, porque lembro-me perfeitamente do que era estar naquele lugar e o que é que pensava e como é que via o mundo, e a única coisa que mudou foram as experiências que fui tendo, que me foram moldando para melhor ou para pior. Mas agora, eu pensava na altura que, inocentemente, que era uma coisa estagnada, no sentido de eu vou sempre saber o que é que os jovens fazem. Exato. E ouvem e pensam. E de repente estou ali, estou-lhes a perguntar e a falar-lhes de referências que eles pipi, gri, e eu não conhecem. Certo. E eu sinto ao contrário. Eu sinto que eu já perdi o barco com essa geração. A sério? Sim, de referências deles, porque depois não só eles não pegam nas minhas, como... Ai, a minha barriga está a fazer barulho, desculpa. No estômago, também quero falar. Eu já não apanho uma série de coisas, do TikTok, eu tenho um TikTok. Tens TikTok? Tenho. E utilizas? Às vezes mando para lá umas coisas. Okay. Ontem, por acaso, estava tão aborrecida a decorar texto que disse, vou ao TikTok. E estive a experimentar uns rankings. Eu pensei, que avó, eu nem sei fazer aquilo. Nem sei. Rankings o quê? Tipo, vem aquela coisa de escolher 1, 2, 3, 4, 5? É para pôr... Por ordem. Por ordem. Depois pode ser doces portugueses. Claro, o algoritmo pôs-me logo os doces. Sim, miúdos giros, miúdas giras. Pronto, é isso. Mas tu tens muito potencial no TikTok, deixa-me que te diga. Principalmente com este teu novo projeto. Sim, tens que me explicar, porque realmente eu acho que ainda não percebi o meu potencial no TikTok, mas sinto isso com os miúdos. Eles ficam... dizem coisas que eu já não apanho bem. Olha, voltando à série, o significado dos emojis, para mim, tem o significado que tem. É literal. No outro dia estava eu posto uma amiga que disse, eu mando-vos muito corações roxos. Calma, eu acho que significar... este português, eu acho que significa... Quando envias o roxo, significa que estás interessada na pessoa, queres enrolar com a pessoa. Também não sei. Eu não percebo nada disso. E essa amiga disse: olha, calma, amigos, eu mando só porque roxo é a minha cor preferida. Eu mando sempre o laranja, a pessoa ruiva. Portanto, eu mando o amarelo porque é a minha cor favorita. Exato, e de repente andamos aqui a mandar sinais assim, o laranja. Eu desconheço isso. Eu tenho visto muitas notícias agora nos últimos dias que veio da série, já percebi. Vem da série, vem. Coisas dos emojis e não sei o quê. Sim. E eu pensava assim, descobriram agora a pólvora. Certo, pronto, obviamente que o emoji do pêssego e da berinjela, pronto, tem o significado que tem o significado. Não é um pêssego, pode não ser um pêssego, né? Pronto, mas encerra-se aí. Mas afinal não, né? Mas vai mais longe. Vai. Okay. Também não perdi muito tempo a decorar, porque vou usar os meus. Não, eu estou completamente a marimbar para o sistema de linguagem dos emojis. Sim. Não, eu sou muito boomer. Nós somos millennials, não é? És millennial, não? Sou 98. Já não és millennial, já és depois. Eu sou zillennial, que eu estou ali no meio. Mas sou muito boomer nos emojis. Eu uso muito aqueles bonequinhos que riem, choram a rir. Mas eu também. Isso agora é ser boomer. És um boomer. Quando sou velho e estás-me a dizer. Tens uma alma velha, é isso. Por causa dos emojis. Tu tens dado aulas agora ou paraste? Olha, já não dou desde 2022, tive que parar. Adoro o meu mestrado em Educação Artística. Então tinha essa meta, que era ter pelo menos uns 4 ou 5 anos de professora de educação? Sim, na área, não necessariamente só de professora, porque o mestrado de educação não é necessariamente ensino, não é? Educação artística é outra coisa, mas queria ter pelo menos uns 5 anos na área. Então consegui, tinha essa meta, e os últimos 2 anos foram duros
porque estava envolvida em muitas coisas ao mesmo tempo e, entretanto, em 2022 eu percebi, olha, vou ter que deixar agora, mas espero que seja sempre uma porta aberta para mim, porque para mim é muito fascinante. Imagino que tu sintas o mesmo quando vais às escolas, que é assim é um bálsamo. Eu fico muito feliz por escutá-los e quero mesmo saber, porque eu não quero ser essa pessoa velha que depois não sabe o que é que a geração mais nova anda a fazer, anda a pensar. Sim. Mas dar aulas foi espetacular. Não olhava para aquilo como uma sala de aula. Quer dizer, pronto, obviamente havia regras. Sim, claro. Mas não havia essa barreira o peso da figura que sabe tudo e que está a ensinar uma massa. Não. Eles partilhavam muitas coisas, falávamos sobre muitas coisas, não só, portanto, a minha área principal era a expressão dramática, mas passávamos por muitas outras áreas, a poesia, levava-lhes muitos poemas, trabalhávamos muitos poemas, víamos muitos filmes, mostrava muito cinema do Charlie Chaplin, porque eles adoram, não é? Uma figura super, um clown, e eles riam-se muito com aquilo e dava muito prazer vê-los. Falamos de que idades? Primeiro ciclo, portanto, entre os 6 e os 10. Ok. Gosto muito dessa idade, sim. Sobretudo os 10. É a idade da descoberta, não é? Começam a ter noção deles próprios também, sim. Ali mais para os 10. O quarto ano é muito interessante por isso. Eu lembro-me, adorava, havia uma turma que era super favorita no último ano. E depois eles foram-se embora. E eu também me fui embora. Mas de vez em quando costumo encontrá-los. Encontros nas feiras do livro. Sério? Sim. Já grandes, não? Sim. Pronto, com 12, imagina, passam 2, 3 anos, de repente já têm... Maiores que tu. Muito, muito crescidos, muito adultos. Então, professora... muito engraçado. Portanto, foi uma boa experiência. A minha mãe é educadora de infância também. Da família materna há muita gente que é professor. São muitos professores. Então eu acho que de alguma forma... Tu foste influenciada por... Sim, admiro muito os professores. Mais do que me achar uma, que não me acho professora, não é? Frequentemente trabalho com educação, mas não sou professora, mas tenho assim o respeito. Muito... Sim, não é fácil, não é? E tu davas aulas aonde? Na Maria Barroso, no Chiado. É uma escola pública, tem um nome muito bonito, não é? Maria Barroso. Eu ficava sempre muito vaidosa. Dou aulas na Maria Barroso. E às vezes falava muito dela, explicava quem era a pessoa. Fiquem felizes por estar numa escola que tem o nome de uma mulher. E era o mesmo processo de colocação? Ou era um processo Não. Eu estava a trabalhar com a Vértigo, que é vamos dizer, é uma entidade que trabalha com educação artística e que faz muitas coisas para além das aulas, faz ateliês. Portanto, a Vértigo trabalhava com a Maria Barroso e eu fiquei lá, pronto, há alguns anos. E passei por outras escolas, na verdade. Estive no Casal Ventoso uma temporada também. Estive no Colégio de Santa Maria, na Lapa também. Há muitos anos. Acho que ainda estava no conservatório quando comecei a primeira vez, quando experimentei. A expressão dramática é mesmo? Sim, a expressão dramática, sim. E tu sentes cá essa... Também é uma discussão que eu tenho várias vezes sobre a educação para a cultura e a educação para as artes. Ou, melhor dizendo, a falta de educação para a cultura e falta de educação para as artes. Sentes que... Pronto, eu vejo isso, obviamente que é uma coisa específica de expressão dramática, mas mais uma vez, dizes que estás... Né, sim, abres, mas é sobre tudo, não é? Um bocado sobre tudo, exatamente. Porque a expressão dramática é sobre tudo, não é? Sobre o corpo, é sobre a tua experiência com o mundo. Com o outro, não é? Com o teu colega, exatamente. com a tua colega, com... Isso... Portanto, não é só a expressão dramática de agora finjam que são um cão. Exato. Agora somos os animais da quinta. Não é? A expressão dramática vai em muitos lugares. E estavas a falar da educação, da cultura e de públicos, e de repente não podemos exigir que as salas de espetáculos estejam cheias se não houve um trabalho antes, não é? Se não houve na escola uma disciplina, pelo menos uma, se não há interesse na música, na pintura, não é? De repente não vamos exigir que estas pessoas que tiveram
pouco contacto com a arte, de repente cheguem aos 20 anos e que queiram ir comprar descobrir bilhetes e que gastar 30 euros num bilhete para ir à ópera, ou certo, não é? Isto certo. tem que se fazer este caminho. Mas isso é uma discussão duríssima de se ter, Pois, porque isso de repente tira o ónus de uma discussão que eu também tenho várias vezes e que é não é necessariamente uma opinião famosa de se ter, de que há coisas que não se fazem necessariamente com mais dinheiro, não é? O trabalho da educação antes desta idade em que as pessoas depois com livre-arbítrio escolhem ativamente e conscientemente ir descobrir novas peças de teatro ou teatro amador, ir descobrir óperas, ir descobrir outro tipo de atividades certo. culturais. Esse tipo de educação não vem necessariamente de mais apoios ou menos apoios depois para as entidades culturais. Vem de uma reforma na estrutura de ensino que, eventualmente, mais tarde, né, sim, terá esses frutos de claro, dinamização dessas claro. estruturas. E já se tenta muito, não é? Os professores já lutam imenso por isso. É o teatro que vai à escola, Sim, parcerias sim. que eles fazem com a Cinemateca Júnior, com... Eu estou a falar de Lisboa, mas obviamente que fora de Lisboa também não é? Estou a par de imensas coisas que acontecem e que há uma luta dos professores. Às vezes não há muita oferta, sim, e eles têm de fazer das tripas coração, não é? E eles próprios inventar uma forma de criar arte na sala de aula. Portanto, é uma conversa dura, mas temos que repensar o programa e tem que haver mais amor pela arte, para que os programas possam ter esse lado mais dinâmico, mais artístico, que entusiasmem os alunos, não necessariamente para serem todos artistas, mas para desenvolverem pelo menos um gosto e um carinho e conseguirem atribuir valor, sim, depois àquilo que é a leitura, não é? O gosto pela leitura, está tudo ligado, é tudo a mesma coisa, não é? Sim. É tudo a mesma coisa, mas de repente estamos todos agarrados ao telefone, não é? Contra mim falo. Completamente. Mas acho que é mais difícil, está a ficar mais difícil. Sair da bolha? Sim, sair desta bolha? Acho que está, porque de repente estamos a ficar super formatados, estamos a viver numa realidade, que é mentira, o que é que importa? Ok, o que é verdade? O que é verdade, sim. Eu nem sabia, há umas coisas no TikTok que é para tu entregar as coisas, não é? Luvas, corações, e quem tem muitas... Sim, é os milhos. Mas o que é e isso? As rosinhas. Pois, mas tu ganhas dinheiro com aquilo? Ganhas. É? Ganhas. Porque, pronto, eu vou dar aqui uma aulinha de TikTok, pode ser. O TikTok, quando depois foi baseado na Europa, abriu-se um fundo de criadores de conteúdo, e esse fundo, da mesma forma que funciona para o YouTube, é um fundo com dinheiro que é depois distribuído para os criadores de conteúdo. Só que, a parte de várias outras plataformas digitais, em Portugal é sempre o último país a ter esse tipo de atividades. Acontece com o Spotify também. Há audiobooks no Spotify em França já, e no Reino Unido. Em Portugal a coisa ainda não abriu. Eu também, por acaso gravei há pouco tempo, mas julgo que não está no Spotify. Não está, porque ainda não... A coisa ainda não está... Certo. Aquilo abriu primeiro os audiobooks no Audible ou na Kobuleia. Ou qualquer coisa... Sim, certo. São plataformas específicas. Sim, há outras. Mas a plataforma do Spotify, que é no fundo onde a maior parte das pessoas ouve músicas e já está a pagar uma subscrição de música, e portanto parece que é a plataforma mais direta, se formos a pensar. Sim. Portanto, é uma coisa que ainda não abriu cá. E o TikTok, e o fundo para criadores de TikTok também não abriu. Então arranjou-se uma outra forma dos criadores de conteúdo serem remunerados, que é a atribuição de prémios. Tu colocas dinheiro no TikTok e compras rosinhas e compras... são mini stickers. Como utilizadora? Como utilizador. Ok. Compras não sei quantas... Imagina, 1000 moedas custam 20 euros. Okay. E tu com essas 1000 moedas, depois de pago, tens essas 1000 moedas na tua conta e tu vais comprar
uma rosinha que custa 30 moedas porque queres enviar a rosinha a este criador. Pronto, e isso depois materializa-se num valor para aquele criador. Obrigada. Pronto, e nós tivemos agora aquela experiência do Tiago Grila, que acredito que tenhas ouvido falar. Sim. E ele eu não sou fã, longe de ser fã e longe de perceber o fenómeno das lives do TikTok, mas o que acontece é há batalhas de criadores para quem é que tem mais prémios e rosinhas e coisas. Foi por causa desse fenómeno que eu apanhei essa coisa. Mas é assustadora. E eu fiquei, não estava a perceber. E foi aí que eu senti que eu já não apanho as referências desta geração. Mas quer dizer, ele é mais velho que eu, provavelmente. Ele é mais velho que tu, sim. Mas é assustador o próprio conceito da coisa. E sim. Depois estamos a falar de pessoas que tiram dali, sei lá, 3, 4, 5 mil euros. Pois. Em rosinhas. Mas eu não estava a perceber. Pronto, agora faz mais sentido. Ok, eles ganham dinheiro com as rosinhas. É que de repente eu assim, mas porquê que eles estão a pedir rosa? Porquê que eles estão a gritar? Dá uma luva, dá uma rosa. Agora já percebi. Muito afora. Mas pronto, olha, ok, já percebi. Pronto, vão fazer dinheiro, não é só pelo emoji. É porque, se fosse pelo emoji. Sim, só pelo emoji. Imagina, eu preciso ter 2.000 rosas. Para quê? Porque é giro. Não, mas já percebi. Pronto, eles ganham dinheiro com isso. A avó Mia não deixa de ser de não entrar bem, mas sim, aquilo representa depois um valor. Ok. Muitas vezes é mínimo, mas de repente tens milhares de pessoas. Sim, se tiveres 1 milhão de pessoas a ver, já tens aí uma quantidade de... Pois é, malta, eu vou anunciar aqui então que vou começar umas lives no TikTok. A pedir rosinhas. Mas eu acho mesmo que tu tinhas muito sucesso no TikTok. Pronto, e lá está. Voltando àquela ideia que tu falaste ainda há bocado dos preconceitos. Existe esse preconceito e talvez também exista na área artística do teatro, de que uma pessoa que se tenta dinamizar se calhar é vista como menor, ou de menor qualidade, ou mais vendível. Eu acho que já houve mais esse preconceito, mas percebo do que falas, sim. Eu lembro-me, eu sempre fui muito cuidadosa com as minhas redes sociais, no sentido em que sempre quis divulgar lá o meu trabalho. E achei que era fixe ter uma plataforma tua? Minha para promover as minhas coisas. Que bom que isso é possível. Claro. Mas lembro-me, há uns anos atrás tinha assim uns colegas, sobretudo do teatro, que ficavam, isso é... Pronto, não gostavam, não achavam piada. Não me ponhas a mim, não, ok? Hoje em dia acho que isso já está mais ultrapassado. E tu vês, companhias de teatro fazem uns vídeos giros, tipo, venham ver o nosso espetáculo, isso é fixe. Mas companhias de teatro também perceberam que é onde está a atenção das pessoas agora. Porque antes se calhar faziam essas coisas para a TV ou para outros meios. Não cartazes na rua, os cartazes estão a desaparecer, já reparaste? Já não há cartazes de papel. Lembro-me, os Artistas Unidos, eu, quando estava no conservatório, eu comecei a trabalhar com eles, fiz algo como estagiária até no início, e lembro-me que cada vez que havia uma peça nova, havia um momento em que cartazes em todo lado. Certo, e isso desapareceu. Portanto, agora onde é que tu vais descobrir a informação? Provavelmente nas redes. É na internet. Grande parte, já nem diria. A televisão continua a ser uma plataforma, mas está diferente, não é? E é só para quem tem dinheiro também. A televisão? No sentido promover depois da promoção. E será que chega às mesmas pessoas? Lá está. Essa é uma das questões que eu também... que também me é querida, que é... Devia haver o Ministério da Cultura, quando promove os apoios da DG Artes e os outros apoios, devia conseguir fazer um conjunto de formações que capacitassem as entidades que ganham os apoios para que consigam navegar este novo mundo da comunicação nas redes sociais. Porque tu, enquanto que antigamente promovias algo na TV ou na SIC ou na RTP e não tinhas bem mão em quem é que via, portanto não conseguias segmentar o público, tu agora tens todo este conjunto de ferramentas que vais ter de utilizar e que, não sabendo utilizá-las, meio que também não estás a tirar total usufruto delas, percebes? E as redes sociais nesse sentido têm isso, que é tu, em vez de estares a gastar
milhares e milhares de euros num programa, num anúncio de 20 segundos na TV, em que não sabes bem se é para o público certo, da tua peça, ou até mesmo para público que ainda não sabe que quer ver a tua peça, não é? Que é a criação dos novos públicos. Mas normalmente as companhias não me recordo. Nos públicos, sim, na RTP costumas ver, não é? Pode acontecer. Mas a RTP tem a coisa de ser serviço público, não claro, mas não me parece que alguém alguma vez tenha promovido um espetáculo de teatro, só se calhar lá à féria, não é? Na TV? Sim. Eu já vi. Já vi. Já. Agora não te consigo dizer um nome, mas até foi há pouco tempo. Mas foi a RTP. Pois. E pronto, e a RTP tem depois... tem outras nuances. Claro, é um serviço público. Não pagas tanto e dão apoios, etc. Mas eu estava-te a dizer o quê? Porque é que começámos a falar disto? Certo, companhias de teatro deixaram de ter esse estigma junto das redes sociais, mas lá está, eu sinto que ainda há muito estigma de uma rede, né, dos grandes pensadores, das grandes áreas artísticas. E mais uma vez vou voltar a falar do João Pedro Jorge, porque foi uma coisa que me deixou transtornado, que é porque ele, para todos os efeitos, representa uma forma de pensar dentro da academia, que é uma forma disseminada dentro da academia. Há várias pessoas a pensar que uma autora, uma atriz, também, e acontece especialmente com atrizes também, mais do que com atores. Claro, com mulheres acontece sempre mais do que com atores. Esta coisa de se ela se expõe, se ela se mostra, se ela usufrui da liberdade que tem para ser quem é menos na sua identidade artística. Chocada. É que eu assim, mas desculpa lá, eu só vi o vídeo ontem, por acaso. Já tem 3 dias, não é? Mas cá tem mais. Eu pensei assim, mas desculpa, mas isto ainda é uma questão em 2025. Mas está tudo maluco. Mas é que assim, desculpa, se ele quiser comentar a obra da autora, está na boa. Claro. Agora, ir falar do Instagram, das fotos no Brasil, que ela põe. Na Grécia. Mas estás-te a passar ou quê? Não, e é a liberdade impune com que ele diz aquilo também, que é como se fosse uma coisa normal de ser dita. Sim, não é? Fiquei mesmo chocada. Pensei, mas eu não fiquei muito chocado porque o João Pedro Jorge é um calhau. Eu não conheço a pessoa. Quem está dentro do meio sabe bem o tipo de peça que ele é. Não podia esperar muito mais daquilo, mas há níveis e níveis de bom senso. Sim, eu fico chocada que em 2025 alguém queira avaliar o lado profissional de alguém através de uma fotografia do Instagram. Quer dizer, é medieval, pronto. É medieval. Completamente. É medieval. E nem lhe devíamos dar sequer tempo de antena, que é assim, vai divertir-te, mas deixa as mulheres em paz. Sim. É bizarro, mas sim, isso acontece frequentemente com atrizes, com escritoras, com modelos. Viste certamente o depoimento da Millie Bobby Brown. Sim, que é, quer dizer, ok, ela fez o Stranger Things, tinha 11 anos ou 10. O que é que as pessoas estão à espera? Que aquela pessoa não cresça? Exatamente, não se torne uma mulher. Não se torne uma mulher, é normal, é uma mulher. Ela é uma mulher, qual é o problema? Vai existir, vai usar um decote se quiser, vai usar mini saias, casou-se. Porque quis, não é? Porque assim decidiu. Porquê que temos que julgar? Bem, é a vontade da pessoa. Está a chatear alguém? Não, deixem-na. Mas isto é tão a sério que ainda estamos aqui. É muito chato, a sério. Chato é pouco, Sim, é mesmo irritante. Eu acho que às vezes é falta de preocupações reais. As pessoas não sei. Não, pois, se calhar. Uma pessoa que tenha pessoas que estejam preocupadas em fazer o mundo girar para a frente, não é? E preocupadas com o desenvolvimento de algo, pessoalmente ou numa comunidade, não estão preocupadas com coisas que não lhes dizem respeito e que não estão a maltratar ninguém. Sim, estão a existir. Qual é o problema de existir, não é? Sim, mas está
não sei, este hype da extrema-direita também de repente voltou, se calhar, a dar a ideia que é possível. Tu podes voltar a dizer uma série de coisas que se calhar não dizias, inclusive comentar os corpos das mulheres como se fossem objetos, propriedade tua. Pronto, e não mas é isso assim. eu quero pensar que é um... Podemos colocar a coisa de outra forma, que é, se formos a ver bem, ainda bem que ele sente que tem essa liberdade, porque pelo menos assim podemos apontar o dedo e dizer, Exato. olha... Podes dizer, olha, só podes dizer estas alarvidades, porque há uma coisa chamada liberdade. Não, e assim nós sabemos já. Exato, Não já é? E assim identificas, tens uma luz e assim assim. podemos dizer, programadores, produtores, editores podem dizer, eu não vou trabalhar com esta pessoa. Enquanto que, né, se as pessoas também se escondem e se prendem, de repente estás a trabalhar com pessoas que não sabes bem o que é que elas pensam. Portanto, também é uma faca de dois gumes, não é? Esta coisa do tu queres ter a liberdade, porque tu queres dar a total liberdade às pessoas para que digam aquilo que pensam, porque só a dizer aquilo que pensam é que tu sabes realmente o que é que lhes vai lá dentro. Certo. De outra forma é uma incógnita. Falei mais estarem caladinhos, na minha opinião. Tempo para uma pequena pausa para vos falar sobre a nossa página no Patreon, a forma mais fácil e imediata de apoiar este podcast independente. No Patreon vão ter acesso a saber quem são os convidados de antemão e a colocar-lhes questões para depois verem ser respondidas aqui nos episódios. Vão ter acesso a um podcast exclusivo, recorrente, só para patronos, de perguntas e questões. Acesso a um conjunto de vídeos exclusivos de metodologias, behind the scenes, vídeos de espetáculos meus completos ao vivo e ainda acesso ao audiobook do meu primeiro livro de poesia, Ela, Metafisicamente de Outro Mundo, que vão poder ouvir tanto no Spotify como a partir exatamente da plataforma do Patreon. Têm ainda acesso a um conjunto de chats exclusivos de sugestões e novidades culturais para discussão do podcast e dos episódios e um chat exclusivo para partilha de textos entre vocês, patronos, e comigo também. Portanto, tornem-se patronos hoje por 2 horas por mês em patreon.com/Poeta da Cidade ou encontram os links na descrição do episódio em qualquer uma das plataformas onde o estejam a ouvir. E agora, de volta ao episódio. De volta ao TikTok. Diz-me uma coisa, quando é que tu começaste a ler poesia? Desde sempre, desde miúda. Lia por causa da escola, comecei a ler. A minha mãe em casa também. O meu pai lia muitas histórias, mas frequentemente havia livros de poesia em casa. Portanto, eu não sei identificar o momento, mas sei que sempre... Os teus pais eram leitores? Sim, mais do que hoje. É curioso, eu digo-lhes isso muitas vezes. Mas não te consigo dizer este foi o primeiro livro de poesia porque eu encontrei este poema e fiquei apaixonada. Não, sempre foi uma coisa orgânica. Okay. Adorava poesia. Há um momento onde há uma explosão maior, quando estava ainda na escola de teatro, não no conservatório, em Coimbra, e fiz um projeto com a Leonor Barata, que é coreógrafa e encenadora, sobre em coprodução com a Fundação Cupertino Miranda, e o trabalho era sobre o surrealismo português. E aí a Leonor Barata abriu-me uma porta gigante para a poesia do surrealismo, de uma forma consciente, não era de encontrei um poema do O'Neill e gostava, mas sabes, ali aos 15, 16 anos de repente ela abriu essa porta com outra estrutura, de explicar quem eram aquelas pessoas, quem foram, onde é que se inseriam, o tipo de geração que eram. E isso foi espetacular. De repente não era só um poema que eu lia e que gostava e que me dizia alguma coisa. De repente foi ali uma porta que se abriu e foi aí que comecei a dizer muita poesia, porque ela faz um espetáculo a partir, não só, mas de alguns poemas dos surrealistas. Tanto que depois eu fiquei tão apaixonada pelo Mário Cesarini que, quando fui fazer provas para o conservatório, portanto 2 anos depois, o monólogo que ele veio foi um poema. Qual foi? A Autografia. Sou um homem, um poeta, uma máquina de passar livre clarice. Aliás, não sei se te lembras, mas nós conhecemos-nos
Ai, tu tinhas dito, mas tu Nós diz. conhecemos-nos num projeto da Gerador em que eu fui gravar várias pessoas a dizer poesia por Oeiras e fui-te gravar a ti. Eu disse esse. E disseste a autografia do Pedro, César. eu amo esse poema, é o meu poema, é o kármico, o meu poema kármico. E estava muito ansiosa por ter 25 anos, hoje já tenho 30, para dizer aquela parte, para quando tivesse 25 anos dizer, aos meus 25 anos estou aqui, a minha existência, os meus 25 anos de existência solar, qualquer coisa assim, agora não sei de cor, mas portanto ela abriu-me essa porta para o universo do surrealismo, da poesia dos surrealistas. Isso foi espetacular, isso foi muito transformador. Pronto, de repente estás a ler com com outras luzes, não é? Isso foi fixe. E começaste a dizer poesia sempre em âmbitos de peças e teatros, ou foste vendo outros circuitos? Os slams, não sei se participaste em algum. Participei, não propriamente os slams, mas lembras-te de uma coisa que havia na Casa Independente, que era as noites da poesia clandestina? Eu participei em algumas. No Povo também fui leitora. Leitora não, vá. Dizedora. Ficava lá a ler só num canto. Também em algumas. E na escola ia a muitos concursos de poesia da escola. Tipo, escrevia um poema e ia ler. Pronto. Portanto, eu não consigo identificar um momento, uma primeira vez a ter acontecido assim na escola. E em que momento é que a coisa se veio a tornar algo que tu foste pensando que, olha... Acho que foi durante o conservatório, talvez. Como entrei, eu não estava nada confiante que ia entrar, porque eles pediam um monólogo e à partida são textos de teatro, não é? Um Shakespeare, um Chekhov. E eu pensei, não me apetece, eu vou levar um poema. Opa, se eles gostarem, gostam. Se não gostarem... Se não gostarem, se calhar não tenho que vir para esta escola, mas eu queria muito entrar lá. E levei o poema e entrei. E a partir daí acho que começou a ser uma possibilidade de, ok, isto em cena pode-se trabalhar muita coisa, não só textos dramáticos, né? Textos para teatro. Porque é que é um texto para teatro? Pode ser um poema, pode ser uma crónica, podes transformar uma crónica num espetáculo. Então acho que foi aí que comecei a ter essa consciência. E depois sim, comecei a fazer, participava nas noites das poesias. Outros eventos, estavas a falar das Geradores, eu também gravei algumas coisas com eles. Há eventos que eles fizeram. Chegaste a ir ao sofá? Estive num evento onde estava o sofá, mas eu não estava no sofá, onde faziam as leituras, não é? Sentavas no sofá e era muito engraçado, sim. Mas nunca fiz o sofá. Não? Não. Okay. Mas fiz outras coisas dentro desse evento iniciativa. onde estava, sim. Sim, e depois pronto, comecei, como estudei música também, comecei a perceber que gostava de juntar as violino, duas. Não é? Sim. Já não toco, mas está lá em casa. Sei que está lá em casa. Mas achei que era orgânico para mim a música e a poesia e o teatro. Aqui uma forma de juntá-las, sim. É o lugar onde eu sou mais feliz artisticamente. Na multidisciplinaridade? Entre a música, a poesia e o teatro, sim, sem dúvida. Atualmente, olha, é mesmo, no outro dia no Porto fizemos lá o concerto de apresentação do Herbário. Eu amava ter ido. Eu também gostava que tivesse ido ao do Porto, honestamente. E eu fiquei muito feliz por ter aquele grupo, aquelas pessoas comigo, porque conseguimos montar um espetáculo. E eu fiquei muito grata. Pensei, olha, é mesmo o tipo de coisa que eu quero fazer, é o tipo de espetáculo onde eu me sinto muito feliz. Portanto, se me deixarem repetir, se me deixarem, não é? Porque se os programadores continuarem a programar, eu vou ficar muito feliz. Então, conta-me a história então de como é que surgiu esta ideia de fazeres o Herbário. O Herbário. E porquê é que foste e decidiste ir para o Arizona? Sim, queres mesmo fazer essa pergunta? Temos tempo. Temos. O Herbário no Deserto é o meu segundo álbum. O primeiro foi sobre Natália Correia. O segundo, eu digo isto porque o segundo foi a partir da obra de Emily Dickinson, com a tradução de Ana Luísa Amaral. E a Natália, da mesma forma que Natália surgiu de uma forma muito natural, este projeto também.
Eu, quando estava a gravar, a trabalhar ainda no projeto Natália, nesse meu primeiro álbum, recebi uma chamada da Luísa Sequeira, da realizadora e encenadora, artista, para fazer um espetáculo no Rivoli, no Porto, a partir das novas cartas portuguesas. Quem é que editou as novas cartas? A Natália Correia. Eu disse: Luís, faz todo sentido, porque estou a trabalhar na Natália, vou fazer o filme, ou vou fazer o espetáculo, e ela depois convida-me para dar voz ao filme, ao documentário dela, O que Podem as Palavras, também sobre o universo das novas cartas. E a figura da Natália estava muito presente também. Portanto, eu achei que constelação é esta. Quem estava no espetáculo, no filme dela, a fazer a pesquisa, que foi uma pesquisa de 10 anos, era Ana Luísa Amaral. Ok. Ana Luísa Amaral estava lá, que é a nossa maior tradutora, de Emily Dickinson. A Ana Luísa Amaral ia fazer também o espetáculo connosco, a pesquisa. Entretanto, infelizmente, ela faleceu no verão, em 2022, e os ensaios começavam em setembro. Ela foi mesmo, nunca sim. pôde. Eu nunca a conheci pessoalmente. Conhecia através dos livros, das palavras, não é? E através da Luísa Sequeira, de alguma forma. E estou-lhe muito grata por essas pontes. Mas então eu senti que o próximo álbum, porque eu sabia que queria voltar a esse formato de música, poesia, tinha que ser alguém que fizesse muito sentido. E foi muito óbvio para mim, dada a sequência desta constelação, que ia ser Emily Dickinson. Primeiro porque era uma autora que eu já gostava muito, e depois porque quando eu estava no Arizona, em 2021, fui lá por outro motivo, por causa de um projeto sobre as mulheres artistas do Oeste americano, e conheci estes amigos, agora são amigos, e fui ao estúdio de música lá, que o Francis é músico, e eu ainda não tinha lançado o projeto Natália, estava há meses de ser lançado, e eu disse: o meu próximo álbum tem que ser gravado aqui. Era assim uma ideia muito ambiciosa, porque tinha que ir para lá, eles moram longe, como é que vamos compor à distância? Mas eu mostrei esse desejo ao Francis, e ele disse: então vamos pensar nisso. Entretanto, volto para Portugal, lanço o álbum, volto ao Arizona outra vez, ainda sem ideias de... Sim, volto por outro motivo profissional que nada tinha a ver com o álbum, mas sempre, ok, vamos organizando as ideias. E este livro, o Herbário, da Emily Dickinson, traduzido pela Ana Luísa Amaral, mexeu comigo de uma forma muito profunda. A ligação à natureza, eu fiquei... O deserto, o Arizona, é o meu lugar preferido do mundo. Eu, antes de ter ido lá, já o pintava em aguarelas. É assim uma coisa muito fleira, mas é verdade. Portanto, a minha ligação com a natureza e com aquele estado começou a ser muito forte, assim como a Emily tinha essa ligação com a natureza com o Massachusetts. Então, decidi criar esse herbário sonoro que ela criou no seu estado, não é? E eu quis recriá-lo no Arizona, porque são faunas e floras muito diferentes. Ela criou mesmo um herbário físico a partir de Amherst, a aldeia dela. Ela recolheu flores e muitas espécies de plantas e catalogou. E esse herbário é possível... Ainda está vivo? Ainda é um ecossistema vivo? Não é vivo, mas pronto, está catalogado e tens as imagens e podes visitar no museu dela. E este livro tem as fotos do herbário. Posso mostrar? Podes. Tem as fotos do herbário dela. Sim, com a letra dela, escrito por ela. Portanto, eu tentei recriar este herbário sonoro. Que lindo. Mas no Arizona, que não tem nada a ver, não é? Fauna e flora, nada a ver. Aqui não há coiotes no Massachusetts, não é? No Arizona há muitos coiotes. Inclusive, eles aparecem nos poemas, porque nós fomos gravar pela madrugada os sons dos coiotes, dos pássaros na manhã, o som do vento, portanto, tudo. O ADN do Oracle, que é o nome daquele sítio no Arizona, eu quis que ficasse bem gravado. Bem impresso na fita, que foi tudo gravado em analógico. Foi? À exceção dos sons que foram recolhidos com um microfone digital, mas depois foi tudo em fita no estúdio. Como é que foi essa experiência de gravar? Foi... Quanto tempo é que ficaste lá? Mais ou menos, nós com um mês, eu diria 2 semanas e meia, 3. Trabalho full time de todos os dias, pensar. Sim, e já foste com ideias de... Sim, eu já tinha, imagina,
o Francis, o Alex e a Nico foram os músicos que trabalharam comigo. Nós reuníamos muitas vezes por Zoom e eu fiquei responsável por fazer a escolha dos poemas e depois, como não tínhamos muito tempo lá fisicamente, eu fiquei incumbida de ir preparando umas maquetes. Eu não sou instrumentista, não é? Mas tenho umas bases, guitarra, uns acordes no piano e isso deu uma possibilidade de conseguir criar as melodias que eu tinha na cabeça, de conseguir fazer um rascunho das melodias para mandar aos músicos de verdade. E então fiz assim, fechei-me em casa e fui lendo os poemas e fui imaginando as melodias e as sonoplastias que queria para cada um, gravei em casa, mandei para o Francis e depois quando chegámos já tínhamos uma base, tínhamos uma boa base e eles já estavam, ok, vamos aqui usar a guitarra, piano, aqui vamos buscar os passarinhos, a água, o som da areia, exceto 2 temas que quando eu cheguei lá percebi que era muito mau. Eu disse, que horror, eu não quero esta melodia que eu inventei, é muito má. E então sentei-me lá no piano e a melodia surgiu lá. E outra que foi o Alex que ofereceu. Eu contei, tu estavas na Fundação Saramago, mas eu já contei isto, que ele tinha composto um tema e ele não tinha música, não tinha palavras para aquilo, tudo o que ele escrevia aquilo não fazia sentido nenhum. Então guardou a canção, neste caso a melodia, na gaveta e disse, olha, faltava um poema. Ele disse, experimenta isto. E ele basicamente ofereceu o tema e encaixava perfeitamente. E foi assim um bocado All Stars Align. E tipo espírito, fantasma de estamos tão longe mas estamos tão ligados. É isso que eu sinto com aquelas pessoas, com aqueles criadores, estamos ligados, estamos mesmo ligados uns aos outros. Como é que foi o processo de escolha dos poemas? Que eu acredito que não tenha sido fácil. Por acaso foi muito orgânico. Foi. É assim, ficaram muitos de fora, com muita pena. Mas depois foi muito orgânico. Ok, estes fazem sentido, estes falam sobre a natureza, estes aproximam-se do Arizona e aproximam-se de mim, aproximam-se deles. Depois, o que é que seria gravado em português e em inglês, consoante a melodia da palavra? O que é que soa melhor, em português ou em inglês? Neste caso funciona melhor o português. Ok, então vai o português. Na verdade são quase todos em português. No álbum? No álbum são quase todos em português, sim. Temos ali 2 exceções, mas pronto. Teve que ser, porque eles são americanos e falam inglês. Foi para ajudar. Para fazer um favor. Estou a brincar, coitadinhos. Mas sim, só há 2 em inglês. E daí está a correr bem? Ou seja, está na expectativa daquilo que tu pensavas? Sim, eu nunca tenho muitas expectativas com os meus trabalhos, porque à partida eu sei que eles nunca são muito comerciais, não é? Eu sei que à partida eu não vou encher o meu arena com um álbum de poesia. Não é uma coisa... Álbuns de poesia de spoken word não são uma coisa sequer... Sim. Não é muito comum. Não é, exatamente. Não é muito comum ser uma coisa comercial, pronto. Não, mas também não é muito comum ser em Portugal. Não há muitas pessoas a fazer álbuns de spoken word. Pois, sim, mas à partida eu não tenho expectativa de que vou anunciar um meu arena, 2 coliseus. Portanto, eu sei que conheço o circuito onde estou, não é? Sei mais ou menos que público é que é. E meço muito bem as minhas expectativas. Okay. Que estou sempre muito em baixo, que ninguém quer saber de poesia, ninguém vai querer saber deste álbum, ninguém vai aparecer para ouvir, ninguém. Pronto, portanto, esta é a base. Isso também não é bem isso, isso é quase a rebaixar do teu trabalho. Mas pronto, mas é assim, estou a dizer a verdade, é assim mesmo. No dia em que tu foste, vieram, ok, vamos começar, está bem. Eu assim, mas veio alguém. Imagina, mas isso foi uma coisa que eu até disse ao Sérgio. Por acaso a hora, não era? Foi péssimo. É uma terça-feira às 6:30 da tarde. É duro. E depois no sítio onde é. Na Casa dos Bicos, que é no centro da cidade. As pessoas vão demorar imenso a chegar. De carro é quase impossível àquela hora. De transportes, se tu sais às 6, não é necessariamente a melhor hora. Não é. Eu recebi mensagens de algumas pessoas que queriam ir e não conseguiram. E sim, a essa hora não dá. Pois, sim. Até eu quase até eu tive que... Não, mas também é uma questão de aprendizagem. Sim, é uma coisa que vais vendo e vais percebendo. É assim, é o público,
é uma coisa que eles fazem aquilo sempre, àquela hora. Sim, ele disse-me isso. Certo, portanto eu não ia intervir na programação deles. Certo. Pronto, se funciona a esta hora para vocês, perfeito. Mas eu acho que está a correr bem, sim, está a correr bem, dentro das expectativas, teve algum destaque na imprensa, que isso vale o que vale, não é? Mas estou feliz. Primeiro estou feliz porque fiz nascer uma coisa que queria muito, que era gravar estes poemas, gravar estas autoras, Ana Luísa e Emily Dickinson, gravar no sítio onde eu queria, com o ADN que eu queria, com as pessoas que eu queria. Portanto, eu não podia desejar mais, não é? Eu desejei e aconteceu, e sinto uma imensa gratidão. Ganhei uma casa, não é? Porque o Arizona para mim significa casa, amigos para a vida e ligações artísticas e profissionais para a vida. Portanto, isso para mim já é uma grande felicidade. Agora, se quer continuar a apresentá-lo, claro que sim. O projeto Natália teve muitas apresentações lá fora, sobretudo. Fizemos no Sério? Sim. O projeto Natália foi assim bastante internacional. Estou aqui a pôr aspas porque realmente... Pronto. Não, mas sim. Sim, fizemos, foi muito bonito. Em 2023 eu fui convidada para cantar na Embaixada em DC, nas celebrações da língua portuguesa, com Natália Correia. Foi muito bonito. Estive no Harvard Club também, em Manhattan. Não sabia. Foi muito acima das expectativas que eu tinha alguma vez pensado sobre o projeto de poesia. Certo. Meu, claro, Sim. porque há outras pessoas que eu acho que têm outras características que as faz chegar a mais pessoas, que eu não tenho. E, portanto, sim, também, olha, ainda não posso revelar, mas também temos assim uns convites muito giros para o último semestre deste ano. Ok. Também assim mais internacionais. Estou muito ansiosa por partilhar. E quando é que vais poder partilhar? No verão só. Ok. Na altura do verão. Só no verão. Ou seja, do espetáculo? Do Ao Herbário no Deserto ao vivo, sim. Que tipologia? Eu e a Clara. Ok, tu e a Clara. Eu e a Clara e a banda original. Pronto, eu já posso dizer isso. Ok. Porque a banda original, os músicos, que gravou então, os músicos que gravaram, exato, ainda não foi possível este ano organizar isso dessa forma, não é? Uhum. Mas vai. Com tempo. Sim, irá acontecer eventualmente. Pronto, eu queria muito, claro. Mas este formato com a Clara Lacerda é um formato que eu gosto muito. É um formato lindo de morte. Não. É um lindo de morte. Aliás, pronto, eu vejo muitos espetáculos de poesia e gosto muito. E acho que tu, e digo sem qualquer tipo de favor, não te estou a fazer nenhum favor, nem quero que sintas que é dito só por ser dito, mas és uma das melhores dizedoras de poesia em Portugal. Tão querido, obrigada. Conheço a Paula Cortes? Não pessoalmente, Okay. sei quem é, sim. Mas para mim és tu e ela. Portanto, obrigada. gosto mesmo muito. E pronto, eu fui. Tem uma linda voz, ela. Vocês têm uma voz muito idêntica. Não sei se era uma coisa que já tinhas pensado ou percebido. Não. Mas tem uma voz muito idêntica. Eu gosto muito da Paula também. Mas pronto, eu já o pensava quando te ouvi dizer poesia naquilo que tu foi gravar na Gerador. Mas depois não sabia que também tinhas esta ambição de espetáculos de poesia e de querer fazer, de trazer a poesia para mais gente. E quando me fui apercebendo disso, fui-te ouvindo mais. E de facto, depois aquilo que fizeste na Fundação José Saramago foi uma coisa muito, muito, muito bonita mesmo. Fico muito feliz que tenhas ido, obrigada. E obrigada pelas palavras. E a Clara é brilhante também. A Clara é brilhante, sim. E vocês as duas são muito bonitas a tocar, sabes? A vossa presença é. Não sei, A Clara é uma fada, não é? Assim, uma fada. Vou dizer, eu para mim a palavra bruxa é um elogio. Fada bruxinha boa, sim. Boa. Gosto muito a Clara é maravilhosa. É assim mesmo
é mesmo uma sorte poder fazer isto com ele. Fico muito agradecida. Aliás, eu quando, nos momentos em que eu não digo ou canto, sento-me para escutar os solos dela, eu esqueço-me depois que tenho que entrar. Fico a olhar para ela. Não, e houve ali, ela fez 2 solos, não sim, foi? Sim, fez 2 solos. E no segundo solo eu também fechei os olhos, estava assim. Ela é maravilhosa. Ela é mesmo... Que bom que ela aceitou fazer isto. Ela é mesmo a alma disto também. Portanto, eu falo muito dos meus amigos músicos do Arizona que fizeram nascer o álbum, mas a Clara é a alma que está a fazer nascer isto ao vivo agora, sim, que é muito difícil, não é? Assim, isto existe, foi gravado, mas agora ao vivo, como é que vamos fazer? E ela sem medo de... E deu muita confiança, porque às vezes falta-me um bocadinho. Ela, não, está ótimo. Não, bora. No Porto eu estava particularmente nervosa e estressada. Sim, uma equipa, não é? Uma equipa muito grande para gerir também. Era uma equipa muito grande para gerir e foi tudo nesse dia. Foi assim, nós só pudemos ir para o auditório no próprio dia. Portanto, eu só ensaiei com o Pedro Geraldes naquele dia, os Best Youth só naquele dia, luzes, montagem, foi tudo naquele dia. Okay. Pois. Portanto, eu tive que chegar lá de manhã. Eu fui para o Porto mais cedo para ensaiar com as meninas, com as back vocals também que tivemos, e com a Clara. Mas montar o espetáculo, eu vou beber água, foi só naquele dia. E foi uma loucura. E de repente veio a rádio para fazer um direto, veio, sabes, tudo ao mesmo tempo. Estão-te a tirar dali, não é? Estão-te a tirar do espaço para... Mia, e agora? Posso? Já está bom? Já... E foi duro. Estava estressada, porque estava mau tempo. Eu pensei, não vem ninguém. Como é que esteve a sala? Esteve boa. É? Podia ter estado melhor se não fosse aquela tempestade. Estava horrível. Então mas foi no auge da tempestade. Foi mesmo. Eu não sairia de casa nunca. Ainda por cima foi dia 21, foi dia 21. Dia da primavera. Ali, naqueles dias de primavera, bem, foi muito chato. Mas correu bem. Mas como é que foi a concepção do espetáculo? Ou seja, tu tens o álbum feito, né? Tens as sonoridades, eu tenho esta noção daquilo que tu fizeste na Fundação José Saramago, e diz-me se estou errado, mas os sons que a Clara foi colocando, que estavam fora tanto do Korg como do teclado, eram sons do álbum, ou não? Alguns são, sim. Alguns são. Tipo, alguns o som do vento. O som do vento, alguns pássaros, algumas harmonias. Okay. Alguns são do álbum, outros em conjunto, mas mais ela, que ela teve liberdade para isso, e agradeço-lhe muito. Foram a escolha dela a criar agora para as apresentações ao vivo. Mas e a concepção do espetáculo maior, com mais músicos, então, com mais... Sim, foi portanto, essas músicas que a Clara recria comigo, ok. E depois tivemos um lado mais cénico. Eu quis ter umas meninas para fazer os back vocals, porque há muitas canções que têm muitas vozes, e quis criar ali uma narrativa com luzes, com cenário. Portanto, elas entravam, ligavam os candeeiros, assim, muito Emily Dickinson, do século XIX, que encontramos, eu não, a equipa do Porto, da Biblioteca Almeida Garrett, do auditório, que foram imparáveis. Eu criei uma cadeira de baloiço, eles arranjaram plantas, eles arranjaram, portanto eles construíram o deserto e o cenário como eu queria. Uma projeção também, com uma fotografia que eu tinha tirado em Sedona em 2022, e depois entrávamos no palco e os temas iam sendo apresentados. Eu converso muito com o público, como já reparaste, a contar as histórias. E tentei criar assim uma narrativa através dos temas. O Pedro Geraldes, que eu admiro imenso, ele tocou um tema dele, portanto ele empresta um tema dele para um poema que ficou de fora, um poema sobre a morte e sobre a alma, e o tema chama-se Ozói. O poema... Um poema da Emily Dickinson, mas que não está no herbário, que eu queria gravar, mas quando estava no herbário, então pensei, não está no herbário, vai para fora. Mas fizemos-lo ao vivo, que eu acho que li um bocadinho na Fundação José Saramago, mas só a seco, li um certo. Okay. Ali fiz com o Pedro, ele emprestou o Ozói, que é um tema do projeto dele, o Lázaro, que é um tema muito westerniano, e ele teve a gentileza de fazer uma versão só em guitarra, e ele é um gênio da guitarra, não é? Então fiquei, uau, que sorte
que sorte que ele fez isto e que esteve disponível para vir aqui ao palco e fazer isto comigo, assim como os Best Youth, que musicaram um poema sobre o março, da Emily Dickinson, e foi lindo. Que leste também na Fundação? Não, esse não li, Não. mas a Catarina Salinas, dos Best Youth, ela leu e o Ed musicou. Foi muito bonito, o público ficou assim, uau, os Best Youth a musicarem poesia, foi muito bonito. E depois encerramos com os candeeiros apagam novamente e entregamos a Emily, libertamos a Emily para voltar aos céus. Mas foi uma noite muito, muito bonita. Pronto, eu tenho mesmo pena de não ter conseguido ir. Assim, mais encenação, pronto. Mas havemos de repetir e depois tu vais. Se tiveres paciência. Eu vou andar à procura. Se tiveres vou andar paciência. à procura porque não, como não é todos os dias que uma pessoa se propõe, porque também não são todas as pessoas que têm que estão nessa frequência energética de dar de si à poesia, não é? Ao ponto de criar uma coisa original e de oferecer a um público que se calhar não sabe que quer ou que precisa. Pois, percebes? às vezes, pode ser um tipo de espetáculo que se calhar as pessoas no sábado à tarde, se calhar não é a primeira opção que pensam, vou ver aqui um espetáculo de poesia. À partida, se calhar a maioria não é. Eu gostava que pudesse ser, claro, porque às vezes as pessoas não sabem ao que vão e gostam. E gostam, sim, completamente. E isso é fixe. Não, e é assim que se criam também novos públicos. Sim. Porque imagina, uma pessoa vai, uma amiga leva uma amiga que gosta do teu espetáculo, de repente percebe, uau, nunca tinha pensado que ia gostar de um espetáculo de poesia ao vivo. Sim. Então vou procurar mais. Vou procurar mais da minha e vou procurar mais o que é que se faz mais lá fora. Ou mais lá fora de outras pessoas. Destas coisas. E de repente o teu espetáculo está a criar público também para mim, para os espetáculos que faço e para os espetáculos do Pedro Lamares e para os espetáculos da Filipe Leal. Certo. Percebes? E de repente no fundo é assim que se cria um público, claro. Dentro de uma área, quando consegues trazer uma pessoa nova que de outra forma nunca iria e que foi muitas vezes, se calhar foi por arrasto ou porque acontece muito. Eu pergunto sempre quando são duas pessoas ou duas amigas ou dois amigos, às vezes os miúdos trazem os pais e eu tipo, o pai veio porque queria ou veio por arrasto? Veio por arrasto, mas gostei bastante. Eu, pronto, se calhar vai para casa e de repente diz ao tio, gostei tanto daquilo, e no próximo é o tio que está, percebes? Certo. Por acaso aconteceu uma coisa bonita na Fundação José Saramago, duas, assim. Houve um senhor que no fim veio cumprimentar e ele tinha estado, nós fizemos uma escuta do disco na Buchholz com a Isabel Lucas. Tínhamos os giradiscos, pusemos o vinil, eu falei dos temas e esse senhor foi com a irmã. E ele disse-me, eu fui com a minha irmã à escuta da Buchholz e comprei um vinil. E eu lembrava-me da cara dele. E gostei tanto, queria ver ao vivo, que vim hoje. Achei super querido, que é isso que tu dizes, ok. E ele já tinha levado outra pessoa naquele dia, que já não era a irmã. A irmã deve ter desistido, estou a brincar. A irmã era muito querida. Não podia. E depois aconteceu outra coisa muito engraçada, que achei assim mesmo kármico. Houve um rapaz no fim que veio falar comigo, português, e tinha um sotaque que eu não estava a perceber muito bem de onde. Ele falava muito bem português, e um português do Brasil muito bonito, mas com ainda outra camada de outro sotaque, estás a ver? Portanto, um estrangeiro que aprendeu português do Brasil. E ele veio-me perguntar, porquê que gravaste isto no Arizona? Eu pensei, tu queres mesmo tens tempo. E eu só lhe disse, porque é o meu lugar preferido do mundo. E ele perguntou, mas conheço outros estados? E eu, sim, até conheço bastante bem, pronto, os Estados Unidos. Que eu sou do Utah, que é o estado que faz fronteira com o Arizona, um dos. E ele disse, a minha família é do Arizona, tenho família no Arizona. Qual é a probabilidade de entrares? Pronto, e ele disse que tinha chegado dos Estados Unidos naquela manhã e que viu e entrou na Fundação José Saramago, foi ver uma coisa de poesia. Ok, há aqui um espetáculo de poesia, eu vou ver. A sério? Sim. Outra coincidência que aconteceu nesse
nessa apresentação, é a terceira já. Uma amiga minha, a Jess, que é americana, também foi, e levou outra amiga. A Jess estudou em Amherst, que é a terra da Emily Dickinson, pronto, isso eu já sabia, mas ela levou uma amiga, também americana, que é a Emily, e ela chama-se Emily porque os pais liam muito a Emily Dickinson quando a mãe estava grávida, então ela chama-se Emily. Sim. E ela comprou um disco e eu dei um autógrafo para a Emily com carinho. O universo funciona mesmo. Teve muita graça, portanto eu estava assim. A Fundação José Saramago tivemos que improvisar porque o espetáculo não ia ser ali, portanto só 3 semanas antes é que o espetáculo teve que ser montado. Queres falar sobre ali. Isso? Olha, ia ser na estufa fria, mas por questões técnicas não pôde acontecer. Eu fiquei muito triste porque queria que fosse lá, fazia todo o sentido. Não pôde, o Sérgio Letria acolheu o espetáculo e eu fiquei muito grata. Foi isto. Mas estava assim, isto foi assim, arranjámos uma solução, não sei se vai correr tão bem porque só pensámos agora, mas correu tão bem que apareceu um senhor do Utah, o senhor da Bucols e a Emily. Exatamente. E que se calhar não tinham aparecido. Não é? Na estufa fria, se calhar não tinham ido. Pois, não sabemos, sim. Claramente aquele rapaz americano do Utah e do Arizona não tinha ido. E se calhar a Emily também não. Mas teve muita graça. Eu sou a Emily. O mundo funciona. Ela tirou depois uma fotografia e eu fiz um print, guardei. Porque realmente para a Emily do teu autógrafo. Sim, ela publicou, tagou-me e eu pensei, eu quero guardar isto para sempre porque eu não sei quantas vezes é que vou escrever para a Emily. É verdade. É um nome que está aqui a circular. Será que devo tatuar o nome Emily? Tens tatuagem? Tenho, 3. Então, se calhar faz sentido. Mais uma. Tens Natália? Não. Não, mas podia tatuar uma frase de um poema de dela, mas Natália. Não tenho palavras tatuadas, só tenho imagens. Tenho uma andorinha, tenho uma montanha do Arizona com um saguaro e tenho a Senhora do Deserto, muito pequenina. Da Senhora do Deserto, que também tem que ver com... Também está ligada, sim. Também conhecida como Senhora de Guadalupe, mas esta é uma versão ali mais do Arizona, não é? Pois cada sítio dá uma vida diferente aos seus santos, não é? Eles chamam Our Lady of the Desert. Okay. Então é isso. Tenho uma muito pequenina. Se as pessoas quiserem saber mais sobre contactar-te, como é que para espetáculos, coisas podem mandar assim. o e-mail. Queres dizer? Sim. amiatomé@gmail.com. Eu vou deixar depois tudo nas descrições para que eventualmente quem quiser, e eu aconselho, se gostam de espetáculos ao vivo, o teu espetáculo com a Clara é um dos melhores espetáculos que já vi, portanto. Tão querido. É verdade. Obrigada. Eu estou a falar a sério. Já vi bastante e eu vim aqui, olha, tenho potencial para o TikTok, o que eu já ouvi hoje. Eu depois vou-te fazer um e-book de TikTok. Sim, eu pelo menos já aprendi que as rosas dão dinheiro. Não, mas acho que essas rosas, sem rosas. São rosas, senhor. São lágrimas, como dizia o Zé Cabra. Muito bom. Mas eu acho mesmo, e isto, lá está, é uma coisa que eu, quando comecei, não sabia bem, e porque, pronto, não tinha essa experiência, mas aquilo que tu fazes, eu digo no TikTok porque é um bocadinho mais fácil que o Instagram, em termos de algoritmo e em termos de alcance para outras pessoas, mas há uma grande possibilidade de tu, sendo tão boa como és, a coisa resultar bem lá, e isso depois traduz-se mesmo para a vida real. Não se traduz com milhares e milhares de pessoas, certo, mas à escala do que é o projeto. Exatamente. Certo. E acho que é um projeto tão bonito e também feito por uma pessoa tão capaz e tão bonita como tu, que te faz sentido que outras pessoas, e sendo o TikTok também uma rede social tão jovem, faz sentido os jovens... Vem chegar aos miúdos mais novos, sim, que é uma vontade que eu tenho, porque é fixe que eles leiam poesia. Portanto, se quiseres eu dou-te mais dicas. Eu pedi-te que trouxesses um poema. Pois é. Eu obviamente que já sabia que ia ser provavelmente Emily Dickinson. Certo, na tradução. Pedi-te que trouxesses o teu poema favorito. Acredito que seja duro. É.
E portanto, diz-me qual é que escolheste e o porquê é que escolheste. E podes. Estou aqui indecisa. E se quiseres ler mais do que um, podes ler também. Há aqui um. Espera, onde é que está? Essa edição é muito bonita. É muito linda. Isso é o quê? Caminho? Não, relógio d'água. E encontrei em Espanha a versão espanhola. Compraste? Não, pá, não comprei. Depois arrependi-me. Pensei, mais livros. É porque em casa já não há espaço, discos e livros. Eu pensei, já tenho este em português, mas eu já sei. Vou a Sevilha em breve. Não vale a pena, não é? Não vale a pena. Como é que é? Adiar o inadiável. Exatamente. Então vamos lá. Éden, vem devagar. Para ti, lábios castos, recatados, sorvem os teus jasmins como a abelha em desmaio, que se demora a achar a sua flor, depois zumba em redor, conta os seus néctares, entra e perde-se em perfumes. Emily Dickinson, na tradução de Ana Luísa Amaral. Como é que se chama o poema? Olha, os poemas da Emily não têm. É sempre o primeiro. Eles assumem, sim. Verso, é o Éden, vem devagar. Okay. Eu amo este poema, é lindo. Eu não consigo escolher um favorito, não. Este, acho, tem uma simplicidade tão. Parece que é óbvio e fácil, mas é tão difícil. Ela põe-te sempre num lugar da natureza tão real, e eu acho isso lindo, muito bonito, muito bonito. Porque é tão pequenino, não é? É tão pequenino e de repente tu visualizas a abelha, a natureza, o prado. Gosto muito da senhora Emily. Nunca pensaste em escrever? Sim, eu escrevo, mas nunca escrevo para mim, pronto. Poesia? Nunca... Sim, sobretudo, sim, poesia. É, poesia. Mas assim, uns textos. Eu estou a escrever uma coisa desde 2021. Pá, não sei se algum dia vou... Quer dizer, terei que... Mas se calhar daqui a uns 10 anos, não sei. Mas poesia? É um híbrido. Prosa... Sim. Poesia prosaica? Sim, é mais por aí, sim. Tipo Alberto? Não ia comparar, não é? Mas... Então ainda bem que fui eu a comparar. Mas sim, adoro escrever, mas não sinto que tenha nada para editar, para dizer, entretanto. Estou aqui a navegar nas minhas musas para já. Ok. Eu vou ficar à espera então. E agora sim podes esperar sentado. E esperarei. Disseste 10 aninhos e eu espero 10 aninhos. Mia, obrigado por teres aceitado vir. Muito obrigada, muito contente. Gostado. Gostei muito. E é sempre um prazer e sente-te sempre bem-vinda. E mais uma vez, tens um projeto lindo e que eu só espero que as pessoas tenham a oportunidade de o poder experienciar. Obrigada, eu espero que o projeto também chegue até elas. Muito obrigada, gostei muito de conversar contigo. Muito bem, olha, vou-te pedir uma coisa. Tens tempo?